Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é uma ressurreição, uma pregação especial, a natureza humana de Cristo. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa pregar a verdade da sua palavra. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A natureza humana de Cristo. Vou falar um pouquinho do primeiro concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 depois de Cristo. O credo niceno é uma profissão de fé adotada de um primeiro concílio ecumênico, reunido na cidade de Niceia, na Bitínia, atual Inziki, Turquia, em 325. Quer dizer, teve esse primeiro concílio de Niceia, né? Que era mudando, né? Já começando a mudar o dia de descanso, que era o dia que Deus estabeleceu para a humanidade, que era o sábado do Senhor, que era o dia de sábado, o sétimo dia. O primeiro dia da semana é o domingo, o segundo é a segunda-feira, o terceiro é a terça-feira, o quarto é a quarta-feira, o quinto é quinta-feira, o sexto é sexta-feira. O sétimo dia é o sábado. Cara, não tem essa de segunda-feira ser o primeiro dia da semana. É o domingo é o primeiro dia da semana. E o sábado é o sétimo dia. Por isso que Deus estabeleceu o dia de descanso. E isso aconteceu em 325 e anos mais tarde, muito anos mais tarde, em 1517, em 31 de outubro de 1517, Martim Lutero, que descobriu a verdade da palavra de Deus através de Romanos, pelo livro de Romanos, que somos justificados pela fé. E ele descobriu a verdade e apresentou lá na igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses. Então, quer dizer que a verdade tem que ser estabelecida, que a verdade tem que ser pregada. Jesus não falou, ide e pregai? Então, não tenha medo, pregue a verdade. Eu tenho uma tabela aqui, falando sobre os anos e sobre as pessoas que aceitaram a doutrina do sábado. Em 1845, Santário, Irã Edson, O.R.L. Grayson e Dr. Franklin B. Graham. Em 1845, José Bates aceita o sábado. Em 1846, José Bates partilha a doutrina do sábado com Ellen e Tiago White. Em 1847, dia da expiação como sendo o início do juízo investigativo, José Bates. Em 1858, dieta de Levítico 11, Haskell. Em 1876, dízimo, Dudley Carnegie. Quer dizer, todos esses, como se diz, aceitando a doutrina da Bíblia. Lei Dominical, 1884 a 1886. Eliot Van Gogher, editor de Sinais dos Tempos, na costa oeste, começa a escrever acerca da salvação pela justiça de Cristo e que a lei de Gálatas era a lei moral e não a lei cerimonial. Conta a posição do Butler. Alonso T. Jones escreve uma interpretação profética que contraria Urias Smith.
Quer dizer, essa é a lei, né, a lei dominical que foi imposta, cara, nesse anos do século XIX, que, que foi imposta, né, cara, sobre essa lei. Aconteceu um probleminha aqui, mas então, cara, no século XIX, a... no século XIX se pôs, né, o Papa Leão XIII acabou impondo essa lei, que ele foi difícil para os adventistas, cara, escaparem da perseguição. Cara, uns foram presos, outros foram perseguidos, né? Então, teve uma conferência geral de outubro para novembro de 1888, falando sobre essa citação, né? Cara, de como que eles fariam para escapar desse decreto, né? Da natureza humana de Cristo, supralaparianismo, infralaparianismo, pré-transparanismo e pós-transparanismo. No livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 244, Ellen G. White relata: a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo, e por meio de Cristo a Deus. Isto deve constituir nosso estudo. Cristo foi um homem real. Deu prova de sua humildade, tornando-se homem. Entretanto, era ele Deus na carne. Devemos aproximarmos deste estudo com a humildade de um discípulo, de coração contrito. É um estudo da encarnação de Cristo. É campo frutífero que recompensará o pesquisador que cave fundo em busca de verdades ocultas. Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 244. Aí, falando sobre o pós-lapsarianismo, em Romanos capítulo 8, verso 3. Porquanto que era impossível a lei, porquanto estava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e por causa do pecado condenou na carne o pecado. Quer dizer, o pecado, ela destrói o ser humano. Continua no pós-lapsarianismo, em Hebreus capítulo 2, verso 17. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiação pelos pecados do povo.
No livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, na página 201, fala: teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden, mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Quer dizer, cara, quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, cara, Jesus sabia que ele que viria à Terra para morrer, para nos redimir, cara, do pecado, cara, da morte. Então, quer dizer, cara, ele veio como o segundo Adão. Foi como eu expliquei no vídeo de ontem. Cara, eu acredito que da criação de Adão e Eva até o pecado foram 33 anos e meio. Que era mesmo período de Jesus aqui na Terra. Que ele foi o segundo Adão. O que Adão não fez quando foi criado para seguir com o povo, que era para ser um agente aqui na Terra, que era, né, sendo, como se diz, um funcionário de Cristo para coordenar o povo aqui na Terra, ser o dono aqui das pessoas na Terra, para coordenar, que era para seguir adiante, como Abraão fez com os descendentes que seguiram ele a toda Canaã, cara, depois foi para o Egito, cara, do Egito foi para o reino lá, que era dos filisteus, e morreu em Canaã. As pessoas seguiram ele, Adão ia fazer esse papel, mas falhou, caiu em pecado, por isso Jesus veio para redimir as pessoas da morte. O pós-lapsarianismo continua em Hebreus 2,17. Pelo que convinha que tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. O desejado de todas as nações. Página 23. Jesus revela como criança disposição singularmente amável. Aquelas mãos cheias de boa vontade estavam sempre prontas para sentir a outros. Manifesta uma paciência que coisa alguma conseguiria necular, e uma veracidade nunca disposta à sucedez e à intensidade, firme com a toda questões de princípios. Sua vida revela a graça da alimenada cortesia.
Testemunhos para a Igreja, página 207. Nosso Salvador identifica-se com nossas necessidades e fraqueza no fato de haver se tomado um suplicante, um solicitante de todas as noites, incansado buscando do Pai novas provisões de força, a fim de sair revigorando e refrigerado, fortalecido para o dever e aprovação. Ele é o nosso exemplo em tudo, é um irmão em nossas fraquezas, mas não com nossas difíceis paixões, edificadas paixões, sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Jesus suportou lutas e torturas íntimas em um mundo de pecado. Sua humanidade tornava a oração necessidade e privilégio. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 218. Se o Salvador dos homens, com sua força divina, sentia a necessidade de nação, quanto mais deviam as forças mortais, pecadores, sentir a necessidade de oração fervorosa e constante. Quando Cristo se via mais tensamente assalhado pela tentação, não comia nada. Contava-se a Deus, mediante fervorosa oração e perfeita submissão à vontade de seu Pai. Saía vencedor. Os que professavam a verdade para eles últimos dias acima de todas as outras classes de professos cristãos devem imitar o grande modelo na oração. Quer dizer, povo de Deus, essa foi a natureza humana de Cristo. Devemos o quê? Devemos de partilhar a nossa oração, a nossa fé, a nossa verdade. Ele sim postar que ele de e pregai a verdade. Não devemos nos recuar, guardarmos para si mesmo, e sim, pregar para as outras pessoas a profecia, do fim do mundo, a verdade, sobre Cristo, o que Ele faz por todos nós. Por isso, vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Fez-me de mim o seu servo para pregar esta verdade. Por isso, meu Deus, muito obrigado. No dia do Senhor, o sábado do Senhor, tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. E vai ter no meu canal agora aquela nova lição da escola sabatina, que virá. Acabou agora a lição da série Alusões, Imagens e Símbolos. Agora vai começar o livro de Êxodo, contando a história de Moisés, lá com as pessoas no Monte Sinai, ele no Egito, e depois a todo o processo dele a Canaã terrena, terrestre, para a conquista de Canaã. Então, por isso, eu vou contar tudo para vocês nessa nova lição da Escola Sabatina, o livro de Êxodo. Tá ok? Semana que vem já faço o vídeo da chamada,
que aí vocês vão conhecer essa nova lição, tá ok? Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!